Olá, seja muito bem-vindo ao Human Talks. Eu sou Alberto, sou aqui da Human SA e a gente está aqui hoje com um convidado muito especial na segunda temporada do nosso podcast. A gente vai falar hoje sobre esporte, como o esporte pode ajudar na sua carreira para você ter mais performance, ter mais resultados. E eu estou aqui com um grande amigo, Thiago Preto. Thiago, obrigado por ter vindo. Obrigado, eu. Feliz de você estar aqui. E a gente vai aqui explorar a trajetória do Thiago, os insights que ele pôde aprender ao longo da trajetória dele, que já é um treinador de pessoas na área de performance, é um empreendedor também na área de esporte, tem uma academia de sucesso aqui em São Paulo. Eu sou frequentador e assíduo amante do esporte, e lá eu fui muito feliz no tempo que frequentei, a galera muito boa, a infraestrutura excelente na classe A, se você é aqui de São Paulo vale conhecer. Também dono de uma marca de material esportivo, que a Top tem. Então, fica aqui a dica. A gente pode até botar nos comentários para quem quiser conhecer um pouquinho mais, entrar. E, Thiago, queria começar explorando é, um pouco dessa trajetória, né? Você fala muito de performance porque viveu e vive nesse ambiente de esporte, de liderança, de formação de caráter e tudo mais. Conta um pouquinho pra gente da onde surgiu, como que o esporte entrou na sua vida, que disso a gente vai em frente, pode ser? Pode, claro. Primeiro, obrigado pelo convite Nada. de novo aí, cara. E tem que puxar sua orelha, que você tá aqui em São Paulo e não Eu foi tô essa em... semana, né? É, Então, a gente tá. verdade. Mas eu comecei muito cedo no esporte, né? O meu esporte é o Taekwondo. Então, com 4 anos, eu entrei no Taekwondo, então lá em 1979. E a entrada no esporte foi muito pelo meu pai, né? Aquela coisa do moleque começar a apanhar na rua. E ele falou: não, você vai fazer uma arte marcial, porque aí você vai aprender a se defender. E comecei como uma brincadeira, mas é legal que eu não consigo dissociar o taekwondo, né, arte marcial e esporte, da minha vida, porque eu comecei muito cedo. Ele já fazia também Nunca ou fez. Meu nunca? pai era amante do Bruce Lee, sabe? Aquela Aham. coisa de filme, aquela década de 80 que tinha Chuck Norris, essas coisas. Legal. E me colocou, foi na academia para me colocar no Kung Fu. Tá. E aí o professor falou, cara, só tem taekwondo para criança, ele me botou e a liga Deu a sorte. aconteceu ali, sabe? Então desde muito cedo, e aí dos 4 aos 15, eu fui fazendo escola, tudo, e com 15 anos eu entrei na seleção brasileira juvenil. Legal. Aí foi aí que eu comecei a viajar e entender essa dinâmica da dedicação, da coisa que o esporte precisa, né? Que ele não vai dar salto, eu não vou melhorar sem o empenho, né? E aí eu comecei a entender um pouco mais disso. Então começou aí a minha jornada, e aí eu passei 13 anos na seleção brasileira, do juvenil para o adulto, Você virou atleta muito cedo, né? muito cedo, e aí como atleta eu fui vice-campeão mundial 2 vezes no taekwondo, campeão sul-americano 2 vezes, algumas vezes campeão brasileiro, Uhum. e aí eu comecei a entender que como o esporte ele pode linkar. Aí, né, eu fiz taekwondo, né, não foi futebol. Aham. Então, taekwondo, a gente chega uma hora na vida que a gente fala, cara, eu amo o esporte, mas como que eu vou também construir uma carreira? Que esse é um dilema até que muitos Uhum. atletas têm. E aí o caminho natural no início foi começar a empreender montando a minha escola, né? Aí em 2015 a gente iniciou a Classe A, Tá. que agora tem 10 anos, fazendo 10 anos esse Uhum. ano. E aí da classe A foi entrando outras coisas dentro desse ecossistema. A gente precisava de luva, então não tinha equipamento. Onde que a gente vai arrumar? A gente começou a contato lá no Paquistão. A gente desenvolveu a Top 10 em parceria com uma grande marca alemã, Que que eu tinha legal. contato com o esporte. E a gente ganhou a operação da marca aqui no Brasil 360. Aí veio aparecendo outras marcas. Então hoje, Uhum. além da classe A, né, eu tento focar sempre em empreender em negócios do esporte. Então acho Uhum. que esse é o meu porquê de vida, assim. Eu acho que o esporte ele é uma sala de aula, ele muda a vida de todo mundo, Sim. e tudo que eu busco fazer, empreender, tem que estar ligado com isso. É uma essência muito forte em mim. Uhum. Então, e aí hoje eu tenho outras coisas, eu tenho um hub de comunicação que fala do esporte universitário, que é o mascote universitário, então, que é Caramba. bem legal. Então, o esporte universitário no Brasil é muito forte, mas está Sim. muito longe ainda do que é uma NCAA, como é nos Estados Unidos. E recentemente a gente começou uma plataforma de desenvolvimento de atletas que chama Oreri. Então, uma grande dificuldade de atleta é conseguir patrocínio. Uhum. Então, a plataforma está aí para unir tanto doador CPF quanto empresas
dentro do ambiente onde eles vão ter atletas verificados de várias modalidades, onde eles podem doar desde R$ 49 até R$ 2.000 pessoa física, e também linkando com grandes empresas que querem doar. A gente, na plataforma, teve 5 atletas da plataforma em Paris 2024, então isso foi uma coisa bem bacana. Então, isso é hoje que eu faço, e tudo gira nesse ecossistema esportivo, assim. Então, Que legal. então desde cedo eu comecei a entender, e talvez a competir me fez mudar e ter essa cabeça de querer construir metas, enfim. Mas foi daí que começou, lá em Boa. 1979. Boa, muito bom. E hoje em dia, não só você vive do esporte, mas pelo esporte, e o esporte ele te dá, com certeza, a oportunidade de ver muitos perfis de pessoas diferentes, assim, né? Gente de todos os tipos, de todas as áreas, de todas as profissões, que de alguma forma usam o esporte para ter uma melhor qualidade de vida, ou enfim, para espairecer. Do que você viu até hoje, o que que é o principal benefício para qualquer pessoa que, assim, hoje provavelmente tem muita gente que está se dedicando à carreira, que está ouvindo a gente, porque aqui o nosso público é muito focado em desenvolvimento profissional e que muitas vezes esquece de cuidar de si, né? Então, só para a gente pra fazer esse parênteses aqui, né, de incentivo para quem está ouvindo, quais são os principais benefícios que a galera esquece que é fundamental para ter uma vida melhor e que o esporte pode ajudar, na sua opinião? Cara, o principal benefício é que ele vai mudar a sua caixa, né? Você tá dentro de um corpo, eu tô dentro de um corpo, né? Ele tá dentro de um corpo. E um grande ensinamento do esporte para mim é que ele trabalha com 4 pilares. A gente pode até explorar um pouquinho. Boa. O primeiro é o técnico, né? Então, um atleta, ele precisa ter um acervo técnico, por exemplo, no meu caso, de golpes. Uhum. Então, eu preciso saber chutar com a direita, com a esquerda, uma variação de chutes, enfim. Um profissional precisa ter diversas habilidades para construir sua carreira. Uhum. Depois, saindo do técnico, ele vai para o tático. Então, quais são as estratégias que eu vou usar com as minhas características e potenciais e coisas boas e ruins para potencializar o resultado? Qual que é o caminho? Uhum. Né? Então, eu preciso do técnico, do tático, só que eu tenho físico. No esporte, o físico é o motor. Então, eu tenho muita habilidade, eu tenho uma estratégia, mas se eu cansar, eu não consigo fazer nada. E no trabalho é a mesma coisa. Então, respondendo sua pergunta, você vive dentro de uma caixa onde, primeiro, é só saúde. É mais tempo com seu filho, é mais tempo produzindo. Então, o esporte e a atividade física, ela vai mudar isso drasticamente. Uhum. Então, e as pessoas negligenciam isso. Porque eu estou trabalhando muito, eu tenho as minhas metas, eu tenho os meus sonhos, e aí eu começo a colocar tudo isso, né, lá na frente, acelerar, entrar nessa corrida, só que eu vou esquecendo da minha saúde. E ela vai cobrar lá atrás. E aí, uma semana negligenciada vira um mês negligenciado vira um ano negligenciado, 2, 3, vira uma década. De repente, o cara passou 20 anos construindo uma baita carreira e destruindo o seu corpo. Uhum. E aí ele vai, né, ter que correr atrás desse prejuízo, e ele perdeu, e o tempo é a única coisa que não volta. Então, ponto central, o que o esporte muda a atividade física? Muda drasticamente. Se a pessoa começar hoje, ela já começa a mudar a saúde da pessoa. Só que fora a saúde, fora a energia, fora o empreendedor que tem funcionários praticando atividade física, vai ter uma empresa muito mais saudável, com menos faltas, com muito mais saúde. O esporte ensina muitas coisas para o cara conseguir chegar no que ele quer. Né? Porque a gente tem o técnico, a gente tem o tático, a gente tem o físico e o mental. Então, a inteligência emocional, por exemplo, o atleta saber lidar com a adversidade, uma pessoa que está melhor ranqueada, ele vai precisar lutar, a raiva do momentânea. Então, o esporte, ele trabalha, na minha concepção, nesses 4 pilares. Legal. Queria pegar esse gancho para a parte de mentalidade, de performance, alta performance. Do esporte, a gente fala muito, a gente conversou um pouquinho sobre esses ensinamentos e também as armadilhas, né, que a gente, através do esporte, pode aprender sobre e pode tentar evitar, né, pra outras coisas da nossa vida que a gente quer performar e quer ter sucesso. Olhando primeiro para a parte boa, né, pensando em mentalidade, pensando em comportamento, em tudo que você aprendeu como atleta que hoje você passa adiante para a tua equipe.
que você acha que são os principais insights que mexem um ponteiro para quem quer sair da média, assim? Cara, são muitos, né? O primeiro ponto de um atleta que está muito ligado com corporativo, comercial principalmente, é que o atleta sempre tem um norte. Então, se ele está treinando para o Paulista, é o Paulista. A gente, no esporte, um treinador divide um período de 4 anos, por exemplo, que é o que a gente chama de ciclo olímpico, dura 4 anos. Então, ele está aqui hoje, daqui 4 anos, o atleta está mirando as Olimpíadas. Mas esse macro ciclo de 4 anos, ele é dividido em várias etapas. Então, desde o mesociclo, que é um médio, então, no meio desses 4 anos tem um campeonato mundial. E tem um microciclo, que vai desde semana, tudo. Então, o atleta sempre está trabalhando com foco. Qual que é o foco dessa semana? Vai ter o regional lá, eu preciso ganhar. Então, esse alvo está lá. Então, Você desdobra o planejamento a a partir de um partir alvo disso. claro. E esse alvo, né, precisa ter uma flecha para chegar. E aí o que eu aprendi no esporte é que para a flecha chegar num alvo que está perto, eu uso a mão, é um dardo. Só que se o alvo estiver longe, for um baita objetivo, eu preciso de um arco, né? E esse arco no esporte é atitude, ritmo, conhecimento e organização. Então, para qualquer coisa que você vai chegar, você vai precisar de atitude. Ah, quero emagrecer, atitude para começar. Ah, quero aprender inglês, atitude para começar. Ah, quero mudar totalmente a minha carreira e vou sair disso para B aqui. Você precisa de atitude para fazer. Vai sair da inércia. Exato. Então, a atitude é a coragem inicial de você fazer. Bom. Só que o esporte ele te indica e te mostra a todo momento que não basta ser só atitude, você precisa ter diligência, você precisa ter disciplina, você precisa ter constância. Então é atitude ritmada. Então aí vem o R do arco, né? Atitude mais ritmo. Aí te leva a chegar a alguma coisa. Ou seja, você tomou uma decisão, entrou em movimento e é o que vai te segurar naquele movimento o tempo que for necessário. Uhum. É isso que a gente É está isso. E aí tem um ponto ritmando. que a gente vai pro C desse arco, que é conhecimento. Que às vezes o cara tem muita atitude, muito ritmo, mas tá indo pro lado errado. Pô, eu tô lá, vou subir aquele muro, faço um esforço, subo, quando eu olho lá, falo, putz, tô no muro errado. Tenho que descer, pegar a escada, mudar de lado. Então, uma frase que mudou muito minha forma de pensar é que conhecimento transforma o seu empenho em desempenho. Essa frase é muito boa. Porque empenho é atitude mais ritmo. Então, o cara é empenhado. Tem um monte de gente no time, né? Eu já trabalhei muitos anos com comercial que o cara era super empenhado, mas era burro. Fazia o trabalho errado. Então, conhecimento transforma esse empenho em desempenho. E desempenho é resultado. E todo mundo busca resultado. E aí a gente vai para a última letra, que muitas vezes é a pedra no sapato de todo mundo, que é a organização. Então o cara precisa ter essa atitude, esse ritmo, esse trabalho para o lado certo, que é o conhecimento, dentro de um ambiente organizado. O que é essa organização? Que a gente estava falando da periodização, é o plano. Então o atleta, para fechar, além do norte, né, que todo mundo precisa ter, o que o esporte ensina, ele precisa, além do norte, ele precisa de um bom plano. Né? Será que a gente falando de desenvolvimento pessoal, carreira, planejamento de carreira, é muito comum a gente conversar com pessoas que passam 10 anos e fala, puta, eu escolhi o plano errado para mim, né? Às vezes a grande maioria não tem nenhum plano, né? Vive o que tem. Aí é o atitude e ritmo, só tô lá, deixa a vida me levar. Entra no automático, segue fazendo o que estava fazendo, o que a vida apareceu para ela fazer e não E vai. teve plano, e não revisitou o plano ou não tentou pensar em algo diferente. Então acho que é isso. Então com positivo, né, é isso. O atleta ele vai precisar dessa disciplina, dessa força de vontade, de uma capacidade muito grande de cair e levantar. Então a resiliência é um ponto que sempre entra. E lidar com frustração, né? Porque eu ganhei, depois eu perdi. Eu ganhei e eu perdi. Então as pessoas elas estão entusiasmadas e decepcionadas. Então controlar esse pêndulo emocional é super importante. Então o atleta ele tem uma caixa de ferramenta mais robusta, na minha opinião, onde aconteceu alguma coisa, qual que eu vou pegar? Que na minha cabeça essa é a definição de inteligência emocional. Porque toda vez que eu apanhei, foi quando eu tomei uma porrada e quis devolver logo na hora, né? Aquela reação imediata, você toma outra. Pô, tomou, qual que é? Eu preciso pegar uma chave de fenda ou eu preciso pegar um alicate? O que eu preciso pegar ali para resolver? Então, qual a emoção que eu vou responder essa aí? Como que eu vou lidar com essa situação? Então, o atleta, ele ganha essa percepção.
porque ele tá sempre olhando a pessoa, né? Então já, putz, aquele cara vai me bater. Aí quando começa a luta, ele não é tão bom. E o cara que tá quietinho ali é bom pra cacete. Então Uhum. você começa a ler melhor as pessoas. Então, Adequar a estratégia ao longo do caminho também é uma coisa que você acabou de pontuar, que é importante, né? Porque tem muita gente que se perde preso a um planejamento feito previamente e que no total. meio da luta ou no meio do trabalho, do projeto, Não enfim, consegue mudar. enfrenta desafios que toma e não percebe de onde veio, ou que imaginou que ia ser de um jeito e de outro, e simplesmente segue fazendo a mesma coisa. Se você faz isso na luta, Não, você. babá, um sabotador interno de atleta, um sabotador mesmo, que pode ser um sabotador de carreira, é você nunca se prender a sucessos passados no presente. O É, passado vamos falar disso. já foi. É assim, né? Eu fui campeão sul-americano, eu não sou mais. Agora é outra pessoa. Mas eu já fui, eu nunca perco isso. Eu não perco essa bagagem. Eu fui Uhum. campeão sul-americano de Taekwondo ITF. Eu fui. 2005 e 2015. Mas eu não sou mais. Uhum. Então, isso é muito passageiro e a gente vê isso. O cara teve um projeto super bem sucedido no lugar e ele acha que ele vai replicar essa. Não, é outra situação, é outro grupo, é outro Uhum. contexto, é outro mundo. A tecnologia está diferente, não existia IA, não existia isso, não existia aquilo, agora existe. Será que se aplica? Né? Então, o time que está fazendo a estratégia sempre a mesma estratégia não vai ganhar. O Barcelona do Ronaldinho não ganhou agora, né? Então é muito, né, É sutil um assim. ponto importante. Você falou dos sabotadores. Vamos entrar neles agora e depois a gente volta para a parte do lado positivo. Quais que são os sabotadores, além desse, que são os mais importantes que você aprendeu no esporte, mas que também é aplicável para o dia a dia corporativo, na sua opinião? Cara, primeiro é o ego, né? Eu acho que o ego é nosso inimigo, como tem um livro lá. E eu acho que esse é o principal, assim. Um exemplo que eu sempre dou é que existem três palavras. Então existe você, eu e nós. Então você, Alberto, acabou de começar a trabalhar aqui. Você vai falar muito você. Então você, Thiago, pode me ajudar? Porque você não sabe. A palavra você é você me ajuda, você me ensina, você me mostra onde que é isso. E à medida que você vai incorporando, né, no seu dia a dia aquela tarefa, aquela função, você já faz, você não precisa mais de ninguém, Uhum. porque é o seu trabalho. E aí você começa a falar, eu faço. Eu não pode deixar que eu cuido aqui, pode deixar que eu, não sei o que, posso, e ficar preso aí. Uhum. E o verdadeiro sucesso, o esporte fora do sucesso, é quando a gente faz essa transição do eu para o nós. Porque eu faço um esporte individual que não é individual. Eu preciso da outra pessoa para lutar comigo, eu preciso do meu técnico para direcionar, eu preciso dos meus parceiros de treino para trocar comigo, então é nós. E nada é feito sozinho, assim, nós construiremos esse negócio junto, né? Nós construiremos esse projeto junto, nós construiremos essa empresa junto. E o grande problema é que a grande maioria das pessoas fica presa no eu, Uhum. né? Garanto que você já ficou muitas vezes na sua vida, porque eu já fiquei também. Então, esse processo de amadurecimento, assim, quando a gente começa a entender que a gente precisa pular do eu para o nós. Uhum. Então, o ego é um grande. Um outro ponto é esse que a gente falou, da gente apegar com sucessos passados no presente. E, e um que eu acho que é foda também é, cara, a gente perdeu o tesão de quando a gente começou. Isso acontece muito no esporte. Se um moleque joga bola, criança, 4 horas por dia, ele vira, sabe, né, não para de jogar, ele vira profissional, ele só joga quando tem que jogar, ele nunca mais pisa no gramado, sabe? Isso acontece muito. Nadador que nadou, que ficou muito tempo na piscina, não quero nem pular na água. A melhor definição disso eu escutei do meu avô com uma historinha, que é a historinha da velhinha do Tatuapé, que é um bairro aqui de São Paulo. Uhum. Cara, essa historinha é muito legal, que ela mostra a essência de como você tira a vontade de fazer uma coisa que como você perde isso. Então imagina a situação na rua, um monte de moleque jogando bola. Aí eles chutam uma bola no gol, aí tal, não sei o quê, só que o gol é o muro, a porta, né, o portão de uma velhinha. Aquelas que pega e fura a bola. Tá. Só que ela é uma velhinha astuta, cara. Ela fala: se eu furar a bola desses moleques, no dia seguinte vai ter outra bola, eles vão continuar jogando. O que eu vou Uhum. fazer?
chamou todo mundo, fez uma reunião e falou: ó, eu amo vocês jogando bola. Eu amo tanto que eu vou dar R$ 5 para cada um aqui. Aí a molecada jogando bola, aquele barulho, portão, pá, 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 ela R$ 5 para cada um. Dia seguinte, R$ 5 para cada um. Dia seguinte, R$ 5 para cada um. Passou 2 semanas, ela falou: ó, gente, tá difícil, eu não vou conseguir mais pagar. Aí a molecada, vamos jogar na rua de trás, ela não paga mais a gente aqui. Então o que ela fez? Ela transferiu a mentalidade do brincar da molecada num compromisso, num trabalho. Né? Às vezes você começou no seu projeto, empreendendo com um sonho, com uma vontade, passa 5 anos, a rotina do dia a dia, o treino, né? Essa constância de fazer sempre a mesma coisa, você acaba esquecendo o porquê você começou. E aí você entra no piloto automático. E aí, de repente, você sai e começa a se distanciar do porquê você começou, né? A Human, por exemplo. Porque o dia a dia do negócio começa a te massacrar, as suas tarefas, você tem um monte, o e-mail que não para de chegar, WhatsApp, cobrança, você esqueceu porque você começou. Então, acho que esses 3 são grandes sabotadores. Ego, você esquecer lá, né, garantir que o sucesso passado vai te dar o sucesso presente e esquecer o quão mágico era quando você começou. Muito bom, muito bom. E agora, olhando para a gente poder encerrar aqui, uma dica final para quem quer ser uma liderança, porque no esporte, e principalmente no papel que você chegou hoje, você vê a importância das pessoas que assumem liderança para si e o como que isso influencia na vida dos outros, né? Uma dica para quem quer se tornar uma liderança que de fato agrega valor na vida das pessoas e que transforma vidas para melhor. O que você falaria para um líder que está te ouvindo hoje? Cara, acho que primeiro para quem precisa liderar e não lidera, começa. Talvez a sua história é o que alguém está precisando, entendeu? Escutar. E você deixar de ser, né, coadjuvante, virar protagonista é tudo que um monte de gente precisa. E aí você não ter medo para fazer isso. Eu estava refletindo outro dia, né? A gente está aqui no Brooklyn, então você anda aqui, é só prédio em construção. E aí cara, veio um insight na minha cabeça que nenhum prédio em construção é bonito. Ele só vai ser bonito depois que ele está pronto, depois que, né? Então, a sua liderança, ela não vai ser bonita no início, não precisa querer tudo perfeito. Então, é o perfeccionismo, às vezes, que faz parar. Então, e é outra coisa que eu aprendi com o esporte, não existe golpe perfeito, existe o que acerta, né? Então, a primeira coisa é essa, começa, não deixa medo, receio, o que outras pessoas vão parar, assume a liderança do que você quer fazer e faz, porque a gente nem sabe quais são as consequências positivas disso e quantas pessoas a gente vai ajudar. Então, acho que é isso. E para quem já lidera, tá constantemente regulando a rota, entender que performance no esporte é igual a você menos as interferências. Então, performance é tudo que você, líder, sabe, menos tudo que te atrapalha. Então, o líder ele precisa estar o quê? Ampliando a barra do você, ou seja, ele sempre crescendo para ele poder diminuir o que atrapalha. Se ele for pequeno, muitas coisas vão atrapalhar. Se ele se torna muito grande, poucas coisas vão conseguir subir lá. Então, eu acho que é isso, entendeu? Performance é igual a tudo que você faz, menos tudo que te atrapalha. No esporte e na vida. Então, Quanto mais você se preparar, se prepara, né? Faça. E faça as outras pessoas crescerem. E não seja aquela pessoa que para você aparecer, você precisa achatar outro. E para quem é líder, quer liderar, mas sempre tem uma trava, porque isso acontece muito, tira isso, tá? Dá corda, porque às vezes tudo que precisa é alguém para escutar o que você tem, para escutar o que a sua empresa vai oferecer, o projeto que você está com medo de falar, é esse projeto às vezes que vai mudar a rota da empresa e vai fazer você crescer e vai fazer você ser promovido e construir a carreira que você quer, e você só não está fazendo isso porque você está com medo de opiniões alheias, de outras coisas. Então faça, porque nenhum prédio é bonito enquanto está em construção. bom. Tiagão, obrigado por ter vindo participar aqui. Obrigado, eu. Aprendo muito contigo e sou muito grato lá pela forma como vocês me receberam aqui em São Paulo. Desejo muito sucesso, muito sucesso. Vamos estar sempre conectados.
E para você que assistiu até aqui, deixe seu like, segue aqui o nosso canal para conteúdo semanal sobre liderança e gestão. E também vai nos comentários e segue a Classe A, entra no site da Top Team, vê se tem alguma coisa interessante para você, que eu tenho certeza que você vai adorar a qualidade de todo o material que está lá, tá bom? A gente se vê na próxima. Tchau!